15 de outubro, dia do professor. O professor do século. Muita coisa mudou dos anos 90 até aqui. E eu lembro dos meus professores com tanto carinho e afinco e eu sou imensamente grato por tudo que me proporcionaram. Eu não seria quem eu sou se não tivesse passado pelas escolas que passei. Então, obrigado, Escola Kaique. Obrigado, Escola Estadual, professor Henrique Ferreira dos Reis. Obrigado, Escola Municipal, professora Maria José de Oliveira Jacobsen. Obrigado, Escola Municipal, professora Júlia Colombo de Almeida. Obrigado, Escola Estadual Dr. Manuel Jacinto Vieira de Moraes. E obrigado, Instituto de Educação Pirassununga. E a todos que estiveram comigo nesse caminho, me ensinando, me moldando. E nesse tempo, dos anos 90 aos anos de 2006, que foi quando eu estive na educação básica, os meus professores sempre foram incríveis. Eu sempre percebi neles a vontade de ensinar e o desejo de que almejássemos um futuro brilhante. Era um tempo em que o professor era respeitado, amado, acolhido, e o professor sempre tinha razão. Quando eu pisei pela primeira vez numa sala de aula como professor, foi sendo confundido com um aluno. Foi tendo que ganhar a confiança dos que estavam ali na sala, muito mais velhos do que eu. E eu, com aquela carinha de menino, formado aos 22 anos, superando todas as adversidades que eu conhecia para chegar até ali, no meu tempo de início de carreira, nós já encontrávamos algumas resistências de alguns alunos quanto ao respeito, mas os pais sempre estavam do nosso lado e nos defendiam, repreendendo os filhos. Os tempos mudaram. O professor perdeu o seu prestígio e ser professor se tornou um sinal de lamento. Eu lembro até hoje, quando a minha mãe me disse que uma prima dela havia desdenhado quando soube que eu faria uma faculdade para ser professor. O maior marco da minha família não era bem visto por todos. O maior porque eu fui o primeiro a ter uma formação entre os muitos primos. Quando eu encontrei uma ex-professora pela primeira vez, na escola em que eu fui dar aula, ela me reprimiu e disse que havia me dito para eu estudar direito. Eu lembro de me chocar com os discursos de alguns professores mais velhos falando sobre a carreira, sobre o excesso de trabalho, os baixos salários e o desrespeito por parte da sociedade. Mal sabiam eles o que aguardava a educação. Há cerca de 6 anos atrás, os professores foram acusados de serem doutrinadores. Haviam pais que queriam um ensino domiciliar e escola sem partido. Mas o tempo mostrou que somos essenciais e importantes. A pandemia obrigou o professor a ser mais do que ele sempre foi. Aquele que não sabia gravar um vídeo, não sabia ligar um computador, se via na frente de uma câmera improvisando os seus recursos. Como foi a vida toda. O professor sempre investiu em si, estudando, comprando o que a escola não tem, fazendo lembrancinha para o aluno que a escola não pode bancar. Então é claro que a gente daria conta dessa nova etapa. O professor literalmente abriu a porta da sua casa e deixou que os alunos entrassem para aprender. E eu sei, professor, assim como você, que você se sentiu sozinho várias vezes, esperando uma voz, um acolhimento. O professor excedeu-se de trabalho de um tanto que jamais imaginaríamos que fosse possível. Sem apoio do governo, sem recursos, sem aumento de salário, sem qualquer valorização. O professor enfrentou o problema e fez aquilo que ele sabe: ensinar. E eu sei também, professor, que você teve que ouvir que não trabalha, que estava de férias, que era só aquilo de atividade. E eu entendo as horas que você gastou planejando a aula, buscando informação, estudando, se atualizando, montando material, postando tarefa, fazendo busca ativa dos alunos e ouvindo da comunidade que era um momento difícil, que a gente precisava entender as dores das famílias, dos alunos. Eu entendo que ficamos com muito material para correção, que levamos horas por dia respondendo mensagens, corrigindo a atividade, lançando notas e tentando acolher a todos. E eu sei, professor, que você pensou: e quem pensa em nós? Eu pensei assim também. Quem nos ajuda? Quem vê a nossa dedicação? Quem nos acolhe? E eu te digo, meus amigos, vocês não estão sozinhos. O melhor lugar da escola é a sala dos professores. É ali que a gente ri, a gente compartilha as atividades, que a gente fala sobre a escola, que
que a gente desabafa sobre a vida. O lugar mais valorizado da escola deveria ser a sala dos professores. O mundo está cada vez mais corporativo, então que usemos a lógica capitalista e pensemos que funcionários felizes produzem mais. Então a gente precisa incentivar sim financeiramente, a gente precisa de um espaço adequado para o descanso, a gente precisa de apoio, a gente precisa ser ouvido, mas mais do que isso, nós precisamos ser reconhecidos. Um professor sem reconhecimento é um professor morto. Entenda que reconhecimento é algo metafórico, porque todo mundo merece ser reconhecido, independente da sua profissão. E nós sabemos muito bem disso, porque nós reconhecemos os outros. Nós reconhecemos as famílias, os alunos, os colegas, a sociedade, o sistema de ensino. A gente reconhece. Mas para a gente mudar o mundo é preciso que nos deem as mãos e nos deixem fazer o que sabemos, que é ensinar. A educação é uma construção coletiva e todos precisam participar e saber reconhecer que o professor é o orientador do conhecimento, é o desenvolvedor das habilidades. E quando você fizer isso, a gente vai saber também que você também aprendeu. Feliz Dia dos Professores!